onde eu estava num evento, né, um evento de discussão de metas. Uma empresa que eu trabalhava tinha um evento que era discussão que a gente discutia as metas para o próximo ano. Deixa eu te explicar como é que funcionava esse evento. Eu estava numa mesa, né, apresentando e discutindo as metas das minhas áreas, né, que eu tinha várias áreas como responsabilidade, né, eu era gestor de algumas áreas. E nessa mesa tinha uma mulher, né, que eu não conhecia direito, não sabia quem que era ela, e ela sabia que ela era gestora, né, dentro da empresa, né, uma gerente geral de uma outra área da empresa. E ela tinha sido convidada pela gerente geral da área onde eu trabalhava para ela conhecer como funcionava o processo, né, o processo dela de discussão de metas. Bom, eu não sabia quem era ela, eu estava lá trabalhando normalmente e comecei a discutir as minhas metas, né, as metas das minhas equipes com o meu gestor. E ele perguntava para mim, eu contra-argumentava com ele, e assim, quando ele não concordava com alguma coisa, eu colocava meus pontos, até que a gente conseguiu chegar num denominador comum. E aqui cabe um parênteses. Nenhuma meta, isso é muito importante para você entender. Quando a gente fala de meta, e você já me acompanha aqui, você sabe que eu falo muito de meta. Então, nenhuma meta, ela é goela abaixo. Jamais. Às vezes você até pode pensar que você foi forçado a aceitar uma meta. Mas saiba que se você tem argumentos para discutir uma forma que ela fique melhor, não no sentido dela ficar mais fácil, tá? Porque esse não é o objetivo, mas para que a meta fique mais específica, para que ela fique mais clara, basta você pontuar isso e discutir com o seu gestor. Isso é importante você ter em mente. A meta não é goela abaixo. Você consegue lapidar essa meta para que ela fique mais específica, mais clara para você. Bom, mas vamos lá. Vamos voltar àquele evento de discussão de meta. Eu estou te falando sobre esse evento para te mostrar o quanto que é importante você ser conhecido e você se expor em reuniões. E depois que eu tive essa discussão com o meu gestor, né, a discussão das metas, a gente argumentou bastante, falamos bastante sobre tudo, eu consegui finalmente fechar com o meu gestor quais seriam as metas da área para o próximo ano, das áreas que eu tinha responsabilidade. E você sabe o que aconteceu depois desse evento, depois de ter terminado isso? Mais ou menos um mês depois que esse evento acabou, eu recebi um convite. Eu recebi um convite para participar de um processo de seleção. E olha que coisa, o processo de seleção era na área daquela gestora, que eu não sabia quem era, e que participou como convidada naquele evento de alinhamento de metas, que estava sentada naquela mesa, ouvindo toda a discussão. Ela havia comentado lá na época com os meus gestores, né, que ela gostou muito da forma como eu me expus, da forma como eu argumentei, da forma como eu coloquei os pontos, né, de forma bastante clara, tal, da forma como eu discuti com o meu gestor, mas discutido com o meu gestor de uma forma construtiva, né, da postura que eu tive naquele processo. Ela gostou muito disso e ela queria me convidar para participar de um processo de seleção na área dela. Bom, eu vou te contar o final dessa história. O final da história é que eu passei no processo de seleção da área daquela gestora que foi convidada para aquele evento. E isso significou uma promoção para mim na empresa. Olha que coisa de louco. Eu fui promovido na empresa depois de um evento onde eu discuti, onde eu expus minhas ideias, onde eu argumentei os meus pontos. É claro que tudo de forma muito bem pensada, né? Não é ficar falando sem nenhuma fundamentação. Não, tudo bem fundamentado, claro. Mas depois desse evento, depois dessa discussão, eu fui notado. Ela me conheceu. Ela nunca tinha me visto, aquela gestora. Ela não sabia nem que eu existia na empresa. E naquele dia, ela gostou da forma como eu me expus, do meu comportamento, da minha atitude durante aquele processo. E aí, se eu tivesse ficado passivo naquela reunião, se eu tivesse lá meu gestor colocando os pontos para mim, colocando as metas que eu tinha que ter, abaixado a cabeça e falado, legal, é isso mesmo, tá bom, concordo, e tivesse ficado lá quieto, sem falar nada, como é que teria funcionado isso?
Será que eu teria conseguido causar uma boa impressão para essa gestora? Definitivamente não. E eu não teria conseguido ter aquela oportunidade. A oportunidade de participar daquele processo e, consequentemente, de ser promovido. Olha só como as oportunidades aparecem e às vezes a gente nem sabe. É por isso que eu sempre costumo falar que a gente não tem controle sobre essa questão de oportunidade. A oportunidade é uma coisa que ela pode aparecer para você do nada. E se você não está preparado, se você não tem já uma atitude, se você já não tem um comportamento alinhado com o que se espera de você, você vai acabar perdendo a oportunidade. E ali eu já tinha um comportamento, eu já tinha atitude. E quando apareceu a oportunidade, que eu nem estava esperando, eu consegui. Por isso, foi muito importante a minha exposição. Eu ter realmente me colocado na discussão, eu ter colocado as ideias.